pessoal, nesse vídeo vamos esboçar o gráfico da função racional 12 sobre x ao quadrado menos 12 sobre x, levando em consideração o cálculo da primeira e da segunda derivada para obter os intervalos de crescimento e decrescimento, concavidade, pontos de inflexão, pontos de máximo e mínimo, assíntotas. Bom, então vamos seguir as etapas sugeridas na tabela que está aqui disponível para vocês. Então, inicialmente, nós começamos com o domínio da função. Vou escrever a função aqui, 12 sobre x quadrado menos 12 sobre x. Então, o domínio dessa função são os valores que o x pode assumir, produzindo valores reais de x, ou seja, todos os reais menos o zero. Bom, na sequência, vamos calcular os pontos de intersecção dessa função com os eixos coordenados. Bom, intersecção com o eixo x, nós vamos fazer a função igual a zero. Então, faremos 12 sobre x quadrado menos 12 sobre x igual a zero. MMC de x quadrado e x quadrado. Então, vamos obter uma fração só com um denominador. Então, x quadrado dividido por x quadrado é 1 vezes 12, 12, menos x quadrado dividido por x vezes menos 12, então, teremos aqui menos 12x igual a zero. Igualando a zero, então, 12 menos 12x igual a zero. 12x igual a 12. X igual a 1, então, é a nossa raiz. Isso significa que o eixo x vai ser cortado em x igual a 1. Agora, intersecção com o eixo y, teria que calcular o f de zero. Só que para nós, zero não pertence ao domínio da f, certo? Não existe divisão por zero. Nós não podemos colocar zero no x aqui. Terceiro passo, vamos calcular a primeira derivada da função. Bom, nós podemos reescrever a função como 12 vezes x na menos 2, menos 12 vezes x na menos 1. E aí, nós calculamos a primeira derivada usando a regra da potência. 12 vezes derivada de x menos 2, menos 2, x na menos 2 menos 1. Menos 12, derivada de x na menos 1, menos 1, x na menos 1 menos 1. Ficamos, então, com menos 24, x na menos 3, mais 12, x na menos 2. Que nós podemos reescrever como menos 24 sobre x ao cubo, mais 12 sobre x quadrado. Como o cálculo da derivada está pronto, mas o que nós precisamos fazer, o que nós vamos fazer com essa derivada? Nós vamos calcular os pontos de máximo e mínimo. Nós vamos analisar os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Para isso, é interessante que nós tenhamos uma fração com um denominador comum. Então, aqui nós fazemos o MMC. X ao cubo dividido por x ao cubo é 1, menos 24, mais x ao cubo dividido por x ao quadrado é x, então, mais 12x. Temos a nossa primeira derivada. Quarto passo aqui na nossa tabela, encontrar os pontos críticos. Para encontrar os pontos críticos, nós vamos igualar a nossa derivada a zero. Então,
f' de x igual a zero. Menos 24 mais 12x sobre x ao cubo igual a zero. Multiplicamos tudo por x ao cubo, ficaremos com menos 24 mais 12x igual a zero. Então, 12x igual a 24, x igual a 2. Esse é o nosso ponto crítico. Precisamos saber se é um ponto de máximo, se é um ponto de mínimo ou nenhuma das duas situações. Para isso, vamos verificar os intervalos de crescimento e decrescimento. Como fazemos isso? Sinal da derivada da f. Nossa derivada é menos 24 mais 12x. Então, fazemos aquela famosa reta, um eixo x aqui. O que corta o eixo x, o ponto que corta o eixo x, pensando em menos 24 mais 12x, é o nosso x igual a 2. A reta 12x menos 24 é uma reta crescente. Antes do 2, essa reta está abaixo do eixo x, então sinal negativo. Depois do 2, positiva, porque está acima do eixo. Outro termo da derivada, o denominador, é o x ao cubo. Vamos fazer uma reta para o x ao cubo. Anula o x ao cubo, o zero. Vamos colocar o zero à esquerda do 2. Então, x ao cubo, um gráfico nesse formato. Então, temos menos e depois o sinal de mais. Bom, vamos fazer o produto, ou melhor, o quociente dos sinais. Como nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos traçar na terceira reta, vamos colocar o 0 e o 2. Essa terceira reta é a nossa derivada e nós vamos efetuar o produto dos sinais das retas. Então, menos na primeira reta com menos na segunda reta, esse quociente vai ser positivo. Entre 0 e 2, nós temos menos na primeira reta, mais na segunda. Menos dividido por mais, menos. Depois do 2, ou seja, para x maior do que 2, nós temos nas duas retas o sinal positivo. O quociente vai ser positivo. Então, nós podemos verificar que antes do 0, a função é crescente. Depois do 0, decrescente. Depois do 2, crescente. Mas observe que o x igual a 0 não pertence ao domínio da função. Por isso, ele não é um ponto de máximo, como algum desavisado poderia escrever. Então, intervalo de crescimento da função. Ela cresce do menos infinito ao 0 e depois de 2 a mais infinito. Intervalo de decrescimento vai ser entre 0 e 2. Observem que nas proximidades do 2 nós temos função decrescente antes do 2, crescente após o 2. Isso é característico de um ponto de mínimo. Então, 2, f de 2 é um ponto de mínimo. Ok? Como nós vamos calcular o f de 2? Vamos substituir o valor na função. Então, f de 2 é 12 sobre 2 ao quadrado menos 12 sobre 2. 12 sobre 4, 3, menos 6, teremos então menos 3. Esse é o nosso ponto de mínimo. Próximo passo, vamos calcular
a segunda derivada. F duas linhas de x. Então, vamos olhar a nossa primeira derivada. Está aqui, menos 24 sobre x ao cubo, mais 12 sobre x ao quadrado. Então, vamos calcular a segunda derivada. Teremos menos 24 vezes menos 3, x elevado a menos 4, mais 12 vezes menos 2, x elevado a menos 3. Que nós podemos escrever como 72 sobre x na 4, menos 24 sobre x na 3. Para deixar com o mesmo denominador, mínimo múltiplo comum de x4 e x3 é x4. Então, x4 dividido por x4 é 1, vamos com 72. x4 dividido por x3 é x, menos 24x. Por que eu estou fazendo o MMC, se foi pedido o cálculo da segunda derivada? Porque nós sabemos que nós vamos precisar dessa segunda derivada para obter a concavidade. Observe que os pontos de máximo e mínimo eu já consegui obter com os intervalos de crescimento e decrescimento. Mas eu poderia obter esse valor com a segunda derivada. Se nós calcularmos a segunda derivada em 2, o que vai acontecer? Nós teremos 72 menos 24 vezes 2 sobre 2 elevado na quarta potência. Observe que esse valor é positivo. Quando a gente tem a segunda derivada positiva num ponto, significa que a concavidade é voltada para cima e, portanto, a função tem um ponto de mínimo. Ou seja, o ponto de mínimo eu posso classificar tanto olhando o intervalo de crescimento e decrescimento da função, ou seja, aplicando o teste da primeira derivada, quanto pelo teste da segunda derivada. Por isso, então, aqui a ordem 6 e 7, ela pode ser trocada conforme o tipo de teste que o usuário preferir utilizar. Então, o 7 está aqui. Número 8, concavidade e pontos de inflexão. A concavidade a gente vai obter com o sinal dessa segunda derivada que a gente acabou de calcular. Os pontos de inflexão vão ser os pontos que anularem a segunda derivada e onde houver troca de concavidade. Então, vamos seguir. Temos a segunda derivada, vamos analisar o sinal. Vou reescrevê-la aqui. 72 menos 24x dividido por x4. Onde essa segunda derivada se anula? Em 72 menos 24x sobre x4 igual a zero. Então, 24x igual a 72. X igual a 3. X igual a 3. F de 3 é um candidato a ponto de inflexão dessa função. Vamos estudar, então, o sinal da segunda derivada. Esse sinal, então, nós vamos fazer as retas. 72 menos 24x é uma reta decrescente, que corta o eixo x em 3. Antes do 3, observem aqui que a reta está acima do eixo x. Sinal positivo, então, depois do 3, nós temos a reta abaixo do eixo x.
sinal negativo. O denominador da nossa segunda derivada é x4, que é positivo sempre, o que anula o x4 é o zero, e aqui nós teremos sempre positivo. A segunda derivada, então, vai ser o quociente desses sinais. Vamos fazer a análise semelhante a que nós fizemos com a primeira derivada. Então, para valores menores do que zero, na primeira reta é positivo, na segunda reta também é positivo, mais dividido por mais, sinal de mais. Entre 0 e 3 é mais na primeira reta, mais na segunda reta, sinal positivo. Após o 3, temos menos na primeira reta, mais na segunda, menos dividido por mais é menos. Então, cuidado aqui, nós estamos pensando em concavidade. Sinal positivo, concavidade para cima. Sinal negativo, concavidade para baixo. Então, concavidade para cima, para o intervalo de menos infinito a zero, unido um 0 a 3. Por que eu não posso colocar de menos infinito a 3? Porque o zero está fora do domínio da função, então ele vai ser excluído desse intervalo. Concavidade para baixo, para x maior do que 3. Observe que em torno do 3 houve troca de concavidade. Antes a concavidade era voltada para cima, depois concavidade voltada para baixo. Então, nós podemos dizer que o ponto 3, f de 3, é ponto de inflexão. Então, nosso 8º passo está pronto. 9º passo, assíntotas. Nós vamos procurar as assíntotas verticais nos pontos que estão fora do domínio da função. Para nós, então, x igual a zero. Então, vamos calcular o limite quando x tende a zero da nossa função. A nossa função pode ser escrita como 12 menos 12x dividido por x ao quadrado. Quando x tende a zero pela direita, vamos pensar assim, nós vamos pegar valores de x próximos do zero, mas positivos, ou seja, um pouquinho maior do que zero. No numerador, nós teremos 12. No denominador, nós teremos um número muito, muito pequeno. Portanto, esse limite vai tender a mais infinito. Com esse resultado, nós podemos dizer que x igual a zero é a assíntota vertical. As assíntotas horizontais, nós vamos buscar com os limites de x tendendo a mais ou menos infinito da nossa função, que nós podemos reescrever como 12 menos 12x dividido por x ao quadrado. Observe que nessa situação nós podemos usar o fator dominante, pensando o que cresce mais rápido. No nosso numerador, nós vamos pensar no menos 12x, no denominador, o x ao quadrado. Cancelando o x com o x ao quadrado, nós vamos ficar com menos 12 sobre x. Observe que o x é um valor positivo, muito grande. Menos 12 dividido por um número muito grande vai ser um número muito pequeno, ou seja, vai tender a zero, mas vai tender a zero por valores negativos. Quando nós vamos calcular agora o limite quando x tende a menos infinito, nós vamos usar a mesma estratégia do fator dominante. Então, nós ficamos com menos 12x dividido por x ao quadrado. Nosso cancelamento vai nos produzir menos 12 sobre x. Só que agora o x
tem um valor negativo. Então, o sinal do x com o sinal do menos 12 fica positivo. E aí, o nosso resultado tende a zero, mas por valores positivos. Esse resultado zero nos indica que y igual a zero é a assíntota horizontal do gráfico da nossa função. Eu coloquei aqui no vídeo o gráfico da nossa função. Então, vocês podem observar que, de fato, quando x tende a mais infinito, a nossa função se aproxima de zero por valores negativos. Quando x tende a menos infinito, ou seja, à esquerda do gráfico, observem que a função tende a zero por valores positivos de x. Temos aqui, então, acima do eixo x. Y igual a zero é a nossa assíntota horizontal e x igual a zero é a nossa assíntota vertical. Observem que na linha do eixo y, a função não corta, porque o x igual a zero não pertence ao domínio da função. A reta x igual a zero é uma assíntota vertical. Esse gráfico foi obtido no GeoGebra, eu deixei ele pequenininho para que vocês pudessem observar o comportamento geral da função. Eu sugiro que vocês esbocem o gráfico, marcando cada um dos pontos que a gente obteve, a raiz, que é o x igual a 1, o ponto de mínimo, que é o x igual a 2, o x igual a 3, que é o ponto de inflexão, e aí vocês tracem o gráfico certinho. Vocês também podem usar o GeoGebra e fazer um zoom da tela da função. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.